A história da Flórida remonta a milhares de anos, quando povos indígenas habitavam a região. Mas antes de continuar, te peço seu like e se inscreve para mais conteúdos. Obrigado e vamos lá. Os primeiros indícios de ocupação humana na área datam de cerca de 12 mil anos atrás. Os indígenas que viviam na Flórida pré-colonial incluíam tribos como os Calusa, Apalachee, Timucua e Seminole. Em 1513, o explorador espanhol Juan Ponce de León chegou à Flórida e reivindicou a terra em nome da Espanha. Ele deu à região o nome de Pascua Florida, Páscoa Florida, em referência à época da sua chegada, que ocorreu durante a Páscoa. No entanto, os espanhóis não estabeleceram assentamentos permanentes na região até o século XVI. Durante os séculos XVI e XVII, a Flórida foi palco de conflitos entre espanhóis, franceses e ingleses, todos eles buscando controlar o território. Em 1565, os espanhóis estabeleceram o primeiro assentamento europeu permanente na Flórida, chamado de San Agustín ou hoje São Agostinho, que é a cidade mais antiga continuamente habitada pelos europeus nos Estados Unidos. No entanto, no final do século XVII, os ingleses assumiram o controle da Flórida. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, em 1702, os espanhóis recuperaram brevemente o controle, mas acabaram cedendo a Flórida aos britânicos no Tratado de Paris em 1763. Os britânicos dividiram a Flórida em duas colônias, em Flórida Oriental e Flórida Ocidental. Durante esse período, a região teve um influxo de colonos britânicos, assim como de escravos africanos. Em 1783, no final da Guerra Revolucionária Americana, a Flórida voltou para o controle espanhol como resultado do Tratado de Paris. No entanto, o controle espanhol sobre a região era instável, e em 1819, os Estados Unidos negociaram com a Espanha o Tratado de Adas-Onís, pelo qual a Flórida foi cedida aos Estados Unidos em troca do reconhecimento da soberania espanhola sobre o Texas. A Flórida se tornou o 27º estado dos Estados Unidos em 3 de março de 1845. Durante a Guerra Civil Americana, a Flórida se juntou aos Estados Confederados da América. Após a guerra, a reconstrução teve um impacto significativo na Flórida. Após a Guerra Civil Americana, a Flórida enfrentou desafios econômicos e sociais. A economia estava baseada principalmente na agricultura, especialmente no cultivo de algodão, mas a destruição causada pela guerra afetou seriamente essa indústria. Além disso, a emancipação dos escravos trouxe mudanças significativas na sociedade e na política da Flórida. Durante as últimas décadas do século XIX, a Flórida começou a se recuperar economicamente, impulsionada pela expansão da indústria do turismo e pelo crescimento da agricultura, especialmente da produção de cítricos. A construção de estradas de ferro e o desenvolvimento de infraestrutura ajudaram a impulsionar o crescimento econômico. No início do século XX, a Flórida começou a atrair investidores e turistas devido ao clima agradável, às praias e à abundante natureza. Muitas cidades costeiras foram desenvolvidas como destinos turísticos, incluindo Miami, Palm Beach e Daytona Beach. Além disso, o turismo de inverno se tornou popular entre os americanos do norte que fugiam do clima frio. A década de 1920 foi uma época de crescimento e prosperidade na Flórida, conhecida como Era do Boom da Flórida. A especulação imobiliária estava em alta, e muitas pessoas compraram terras e propriedades na esperança de obter lucros rápidos. No entanto, em 1926, a Flórida foi atingida pelo devastador furacão de Miami, que causou imensos danos e interrompeu temporariamente o boom imobiliário. Pouco depois, a Grande Depressão atingiu o país, e a economia da Flórida entrou em declínio. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Flórida desempenhou um papel estratégico importante devido à sua localização geográfica. A construção de bases militares e a presença de tropas americanas impulsionaram a economia do estado. Após a guerra, a Flórida experimentou um rápido crescimento populacional, impulsionado em grande parte pela chegada de aposentados e pela migração de pessoas em busca de oportunidades de emprego. A indústria do turismo continuou a prosperar, e novas indústrias, como a aeroespacial, tecnologia e serviços, também ganharam destaque. Ao longo das décadas seguintes, a Flórida continuou a se desenvolver como um importante estado dos Estados Unidos. Hoje, é conhecida por suas belas praias, parques temáticos populares, como o Walt Disney World e o Universal Orlando Resort, e como um destino turístico internacional. A Flórida também abriga uma população diversificada e tem influência cultural significativa, refletida em suas comunidades hispânicas e caribenhas. Nos últimos anos, a Flórida tem enfrentado desafios relacionados ao crescimento populacional e ao desenvolvimento urbano. O estado continua a atrair novos residentes devido ao seu clima agradável, baixos impostos e oportunidades de trabalho.
No entanto, esse rápido crescimento populacional também resultou em problemas como congestionamentos de tráfego, pressão sobre os recursos naturais e aumento dos preços imobiliários. Além disso, a Flórida é frequentemente afetada por desastres naturais, como furacões. A região costeira é particularmente vulnerável a esses eventos climáticos, e os esforços de preparação e mitigação de desastres são uma preocupação constante. A Flórida também se tornou um estado político significativo nos Estados Unidos. Com uma população diversa e uma grande quantidade de eleitores, a Flórida desempenha um papel importante nas eleições presidenciais e em outras questões políticas. No campo econômico, a Flórida se destaca em várias indústrias. Além do turismo, setores como aeroespacial, biotecnologia, serviços financeiros e agricultura desempenham um papel importante na economia do estado. A Flórida é conhecida por suas cidades vibrantes, como Miami, Orlando e Tampa, que atraem visitantes de todo o mundo. Miami, em particular, tem uma influência cultural significativa, com uma população diversificada e uma cena artística e gastronômica vibrante. No aspecto ambiental, a Flórida possui uma rica biodiversidade, com ecossistemas únicos, como os Everglades, um vasto pântano subtropical. A conservação dessas áreas naturais é uma preocupação importante para o estado, que busca equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Durante a era da segregação racial nos Estados Unidos, a Flórida enfrentou uma série de desafios relacionados à discriminação racial. As leis de Jim Crow eram aplicadas de forma rigorosa no estado, resultando em segregação em escolas, transporte público, instalações públicas e outras áreas da vida cotidiana. No entanto, ao longo das décadas de 1950 e 1960, o movimento dos direitos civis ganhou força na Flórida, e muitos ativistas locais lutaram pela igualdade racial e pelos direitos civis. Durante a década de 1960, a Flórida desempenhou um papel significativo no programa espacial dos Estados Unidos. O Cabo Canaveral, localizado na costa espacial da Flórida, tornou-se um importante centro para o lançamento de foguetes e missões espaciais, incluindo o lançamento da Apollo 11, que levou os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin à Lua em 1969. No final do século XX, a Flórida foi palco de eventos políticos importantes, como a disputada eleição presidencial de 2000 entre George W. Bush e Al Gore. A contagem de votos na Flórida foi alvo de grande controvérsia e acabou sendo decidida pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que deu a vitória a Bush. Em termos de eventos naturais, a Flórida é propensa a furacões devido à sua localização no Atlântico e no Golfo do México. Ao longo dos anos, o estado foi atingido por furacões devastadores, como o furacão Andrew em 1992, o furacão Charley em 2004 e o furacão Irma em 2017. Esses eventos tiveram um impacto significativo nas comunidades locais e na infraestrutura do estado. Além disso, a Flórida também tem enfrentado desafios relacionados ao meio ambiente. A degradação dos ecossistemas costeiros, como recifes de coral e manguezais, é uma preocupação crescente. A elevação do nível do mar e as mudanças climáticas também são questões críticas para a Flórida, que enfrenta ameaças como a intrusão salina, inundações e perda de habitat natural. No campo cultural, a Flórida é conhecida por suas influências hispânicas e caribenhas. A comunidade cubano-americana, em particular, tem uma presença significativa em áreas como Miami e Tampa. A influência cultural dessas comunidades pode ser vista na culinária, na música e nas celebrações tradicionais da Flórida. Esses são apenas alguns dos aspectos adicionais da história da Flórida, que continuou a se desenvolver e enfrentar desafios ao longo dos anos, tornando-se um estado diversificado e dinâmico dos Estados Unidos. No campo esportivo, a Flórida tem um papel importante nas ligas profissionais dos Estados Unidos. Várias equipes esportivas profissionais têm sede no estado, incluindo o Miami Heat, a basquete, o Tampa Bay Buccaneers, a futebol americano, o Miami Dolphins, a futebol americano, o Orlando Magic, a basquete, e o Tampa Bay Lightning, a hóquei no gelo. Além disso, a Flórida é um destino popular para treinamentos de primavera, a Spring Training, das equipes de beisebol da Major League Baseball, a MLB, atraindo fãs de todo o país. A indústria do entretenimento também desempenha um papel importante na Flórida. Além dos famosos parques temáticos, como o Walt Disney World, Universal Studios e SeaWorld, a Flórida é conhecida por seus festivais de música, shows e eventos culturais. O Ultra Music Festival em Miami, por exemplo, é um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo. No campo da educação, a Flórida é o lar de várias instituições de ensino superior de renome. A Universidade da Flórida, a University of Florida, em Gainesville e a Universidade Estadual da Flórida, a Florida State University, em Tallahassee são duas das principais universidades públicas do estado.
Além disso, a Flórida possui uma rede de faculdades comunitárias e instituições privadas que oferecem uma variedade de programas acadêmicos. A Flórida também é conhecida por sua rica vida selvagem e áreas de conservação. O Everglades National Park é um dos ecossistemas mais importantes do país e é designado como uma reserva internacional da biosfera e patrimônio mundial pela Unesco. Outros parques estaduais e áreas de conservação, como as Florida Keys, oferecem uma variedade de atividades ao ar livre, como pesca, mergulho e observação da vida selvagem. Em termos de demografia, a Flórida possui uma população diversificada. Além da influência hispânica e caribenha, o estado tem uma grande comunidade de aposentados, especialmente na região central e sul da Flórida. A Flórida também atrai imigrantes de diversas origens, incluindo pessoas de países da América Latina, Europa e Ásia. Esses são alguns detalhes adicionais sobre a Flórida, um estado com uma história rica e complexa, que continua a evoluir e enfrentar desafios à medida que avança no século XXI. Obrigado por assistir até aqui. Comentem nos comentários sobre o que aprendeu.